Olha aí, o pastor tá chegando aí, ó. Aí eu liguei e disse, ó, me de outra vez. Eu sou gato, meu Deus do céu. Eu sei que eu vim aqui pela última vez. Bom, o pastor acabou de chegar e porque o pastor acabou de chegar, eles estão apenas num papo descontraído, né? Não estão, assim, entrando em assunto e o importante ainda. E eu estou aqui com você só de butuca. Vamos continuar de butuca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqueles 3 andares. Ô, Lucimar, eu fui na sua casa, a banda do próprio pai. Ah, então deixa eu você falar, você não deixa eu falar. Porque a lei foi dada por eles, a graça e a verdade pelo Salvador. Ô, César! Oi, Rubens. Rapaz, estou esperando você voltar, você não voltou, não deixou aqui te esperando. Desculpa, Rubens. Tá com visita aí, é? Ah, tá. Abre aqui, Rebeca, pra mim. Você tá com visita aí na casa? Quer que eu fale depois? Não. É bom que você esteja aqui. Porque a lei foi dada. O Salvador podia ter pegado a pedra e apedrejado a mulher. Entende? Ele falou, ó, quem nunca pecou... Mas pensei que você tinha desligado, meu amigo. Desliguei não, cara. Tô aqui vendo o chão aí, tá aparecendo o chão aí na tua casa. Aí eu cheguei agora aqui. Aí eu falei, eu não vou querer incomodar não, que tá com visita lá, não vou querer atrapalhar. Não. Depois a gente conversa. Esse aqui é o pastor Bahia. Esse aqui é o Marcos. Cristiana. Oi. Júlia, a gente aqui tá falando aqui sobre as coisas do Criador, tá lendo um pouquinho sobre a Bíblia. Ele vai concluir aqui um negócio rapidinho? Só um minuto. Não, pode falar. Só um minutinho. A gente não perdeu... Pode concluir. Então, respeita isso. Porque a lei foi dada. Então, os 600 preceitos. Dá uma geral. É bem possível a interpretação essa palavra de Deus, a Natan, seja mais precisa, mais correta do que a leitura do próprio rei Salomão. A gente tem que ter um pouquinho de calma. Todo o Antigo Testamento, já existia no tempo do Senhor. O Senhor pegou esse Antigo Testamento e leu, ele tinha hábito de ir ao templo e ler, que era a Bíblia até então, que era outra questão que ele lia lá. Mas é fácil. Não. Ô, Rubens, fica aqui com a gente. O Rubens também é amigo da gente, entende? E ele também compartilha de algumas ideias, assim, que ele compartilha, eu compartilho. Eu nunca fui em tempo, né? Mas aí o Rubens aqui é um grande amigo meu. Eu queria deixar ele aqui, se ele quiser falar alguma coisa. O senhor se incomoda, senhor? Não, Você quer ficar com a gente aqui, para qualquer dúvida? Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui, na verdade, aqui atendendo você e as pessoas que estão comprando as lojinhas virtuais, né? E a gente faz esse tipo de trabalho aqui. E eu voltei aqui agora, e você não estava mais aqui, mas eu vi que vocês estão conversando sobre as coisas de Jesus, de Deus. E eu também acho interessante esse assunto, até porque hoje eu estou afastado da igreja, né? E a gente sente falta, né, de ouvir as pessoas que conhecem, igual o pastor, né? Pessoas que são líderes religiosos, porque tem um conhecimento mais amplo da Bíblia. E a gente pode ser que, quando lendo, a gente venha até cometer equívocos por não entender o que está escrito. Eu mesmo que conheço a sua irmã, a Lucimar, a Rebeca, e sou amigo da família, eu percebo que há muita confusão. Eu não sei se é na cabeça da Lucimar, eu não sei se é na cabeça da Rebeca, eu não sei se é na sua cabeça, mas eu estou ouvindo muita confusão no ar e não estou entendendo nada, né? E com o pastor aí, de repente, ele pode esclarecer melhor, e não só daí, mas com essa possibilidade da internet, né? Quem sabe até a gente mesmo refrescar um pouco a mente e o pastor trazer um alento para o nosso cérebro, para o nosso espírito tão conturbado, né? Com as questões do dia a dia que nos envolve, e ainda com esses pensamentos que norteiam e povoam a cabeça do Lucimar. Eu paro para ouvir a Lucimar, eu fico quase louco,
porque ela sabe de tanta coisa da história grega, da história romana, e eu falo, Lucimar, eu quero é voltar para os braços do Senhor, eu quero é voltar para Jesus, mas você fala, eu vou me afastar mais ainda. Então, eu tô aqui como uma alma penada mesmo. Então, o meu negócio aqui era vender minha lojinha, né? De lojinha virtual. Mas já que vocês estão conversando sobre esse assunto aí, se puder também o pastor clarear um pouco a nossa mente também, aí eu ficaria muito feliz, né? Porque eu gosto muito da família, da Lucimar, da Rebeca, do César, da família inteira, né? E a gente está aqui nesse momento que eu estava conversando com você, daqui a pouco você sumiu. Aí quando eu voltei também, sentei aqui, estou vendo uma reunião bonita aí eu até peço desculpa que eu cheguei, ô César, mas aí eu não me liguei que vocês estavam ocupados, eu peço até desculpa para vocês aí, viu? Então agora você fica com a gente aqui, se você tiver alguma coisa para perguntar, o pastor está aqui, Juraci Bahia, fica aqui com a gente aqui, ué, eu não vou desligar de maneira nenhuma, fica aqui com a gente. Sabe por quê? Eu cheguei aqui, estava a Lucimar falando sobre o Templo de Salomão, quando eu sentei aqui. E é um assunto tão complexo, porque envolve história, né? Envolve conceito religioso. Eu preferia falar sobre salvação, perguntar ao pastor, eu penso que é a salvação da nossa alma. Eu penso que a questão envolvendo o templo, essas coisas lá do Salomão, é foro daquela época. Eu estou agora no período que Jesus já morreu na cruz pelos meus pecados. E eu quero salvação, né? Salvação eterna. Porque dos problemas do dia a dia a gente vai dando um jeito aqui. Eu estou aqui vendendo minha lojinha para sobreviver, né? Então a gente consegue superar a dificuldade, mas a vida eterna, eu penso que a gente tem que correr atrás dela. A preocupação é a vida eterna. Então eu perguntaria ao pastor sobre isso, pastor. Eu por exemplo, eu estou afastado da igreja. Eu preciso voltar para a igreja? Ou será que eu vou estar perdido se Jesus voltar agora? Eu penso que as três coisas são importantes. O estudo da Bíblia, os questionamentos, tudo isso tem o seu lugar, tem o seu valor. Né? A preocupação com a vida eterna, ou com depois que a gente morrer, sem dúvida, é um segundo ponto, uma segunda dimensão muito importante também. Não podemos descuidar dela. E, em terceiro lugar, a nossa vida devocional, porque a gente não pode só de vida eterna, só de eternidade. Nós estamos aqui e o Cristo tem uma proposta de viver em paz, desfrutar da graça e de relacionamentos, né, aqui, enquanto estamos guardando esse chamado nome de eternidade. Então, nós vamos investir nas três frentes. Né? Se a pessoa ficar só com os olhos na eternidade, ele vai esquecer relacionamentos, vai esquecer da sua saúde, vai esquecer dos seus afazeres, né? Se a pessoa ficar só questionando, só estudando, vai acabar ficando maluco, né? Isso não é só Bíblia, não. Qualquer coisa. Vou estudar sobre briga de galo, vai ficar maluco, vou estudar sobre futebol, vai ficar fanático. Então, tem que equilibrar, né? Nós temos que viver a graça, né? Desenvolver relacionamentos, amor ao próximo, vida devocional. Aí eu vou perguntar especificamente: preciso ir para a igreja? Sim, precisa. Por quê? Porque a reunião, não do templo, mas a reunião que se segue a Jesus foi estabelecida pelo próprio Salvador. Ele nos fez reunir. Veja, por exemplo, o caso da ceia. Ele diz: façam isso sempre, em memória de mim. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Se vocês concordarem, eu concordo também. Então, ele está estimulando a nossa reunião, porque juntos, como a Jane falou, juntos nós somos mais resistentes, mais fortes, né? Então, nós precisamos de vida devocional, de vida comunitária, nós precisamos de esperança, de eternidade, e nós precisamos estudar. Nós não vamos fazer tudo. Nós não vamos nunca descobrir todas as questões de eternidade. Nós não vamos nunca desfrutar de toda a graça que Jesus planejou para a vida do dia a dia. Mas nós vamos atuando nas três vezes. Então, acho que é o equilíbrio
faz a beleza dessa coisa toda. Porque se você não estuda, você não tem fundamentação até para desfrutar da graça dos relacionamentos. Tem que estudar. A gente falou assim, originou seus seguidores por falta de entendimento, né? Tem que estudar para desfrutar melhor. Mas não pode ficar fora dessas três facetas, porque ou vai para o fanatismo ou vai para o superficialismo, né? Não tem profundidade, né? Não faz sentido. Poxa, eu fiquei maravilhado pela resposta do pastor, já estou muito agradecido, porque eu achei muito coerente, o pastor foi muito, assim, detalhista, né, em dar essa explicação, de forma que a gente fica convencido realmente. Agora, ô pastor, a necessidade, então, de se participar da religião dentro da igreja me faz, então, ter que fazer uma opção. Eu perguntaria ao pastor, eu optaria por qual denominação? Eu, quando era criança, eu estou com 49, eu tinha a presbiteriana, tinha a wesleyana, eu tinha a assembleia, eu escolhi uma dessas. Mas agora, pastor, aqui na minha rua mesmo tem 7 igrejas, e eu deveria, então, escolher qual? Qual o critério para me escolher a igreja ideal para mim ser membro dela? Bom, Rubens, primeiro, eu não acredito que haja uma igreja perfeita e todas as outras erradas. Certo. Eu imagino que, pensando em denominação, todas somos incompletos, né? Agora, ao escolher uma igreja, eu diria o seguinte: não há uma única igreja que esteja razoavelmente dentro da média do ensino bíblico. Tem muitas igrejas que eu poderia chamar de igrejas sérias. Certo. É claro que um ou outro pode ter maior, mas você não vai encontrar uma igreja perfeita. Esse é o primeiro ponto. Bom, então nós temos que escolher entre os não perfeitos. Eu vou escolher aqueles que, na minha compreensão, está um pouco menos distante da Bíblia como eu a vejo. Né? Porque se eu for para uma igreja e é muito, muito, muito diferente, por exemplo, eu não consigo conviver com ídolos, imagens, então eu teria muita dificuldade para servir a Deus, católica. Então é uma questão que eu considero doutrinária. Além das questões assim, doutrinárias teológicas, tem também as de gosto. E não é necessariamente uma questão de ir para o inferno ou não ir para o inferno. Mas, por exemplo, eu não gosto de muito barulho. É um gosto pessoal. Eu gosto de sentar, ouvir. Eu gosto de... Quando um está falando, os outros ficam quietos. É o meu gosto pessoal. Mas eu conheço gente muito boa e muito crente que gosta de um negócio mais movimentado. Então, para mim e para aquele que gosta da coisa mais movimentada, há opções disponíveis. Então, o importante é você escolher uma que você se identifica minimamente, onde você possa fazer a missa, onde você possa fazer serviços, onde você possa cantar, adorar a Deus. Aí vai depender das suas também, um pouco, né, das seus gostos pessoais, né? Desde que essa igreja seja minimamente bíblica, né? Não pode ser um negócio muito distante, porque você vai ficar com um desconforto muito grande, né? Eu gosto da ideia da diversidade. Eu acho que o nosso Deus permite essa diversidade. Eu não gosto de giló, eu não gosto de cebola, mas tem gente que gosta. Então para qualquer gosto, eu diria assim, o Rubens, que eu não conheço, há uma igreja com a qual ele pode se identificar, ele vai escolher como convidado, vai fazer amigos ali, vai servir a Deus da melhor forma possível. Poxa, entendi perfeitamente. Na verdade, quando Deus preparou, então, vamos dizer assim, o meio para a gente chegar a Ele deu uma diversidade de possibilidades e a gente pode, então, fazer opções, né, pastor? A gente pode, por exemplo, igual no mercado,
O mercado de roupas, por exemplo, eu gosto de roupa, aí tem essa, eu uso essa. Agora, outra já é uma roupa que eu não usaria, roupa de piriguete, vamos dizer, aí eu não vou usar. Então, do meu jeito também, tem igreja, o reteté, por exemplo, pastor, eu não saberia me ver cantando rabalacheia, cantarianda, reteté, esses reteté eu acho muito estranho, eu não iria para uma dessas. Mas, por exemplo, a presbiteriana é um culto suave, o pastor fala suave, né? A oração é suave, tem a cantata de Natal, que é muito legal. Então, a presbiteriana, de repente, até se enquadraria, ou a batista, sei lá, né? Mais comigo. Mas essa do reteté, eu não iria para ela. O seu raciocínio está perfeito. Você não vai comprar vendo, mas você pode não gostar disso. Você então pega algo que seja igualmente saudável. Né? A presbiteriana é uma série. Ô, irmão, agora o detalhe, eu olho na minha rua, tem 7 igrejas, e eu observo também no seio da sociedade que tem gosto para vários tipos de modos de servir a Deus. Agora, eu pergunto isso na Bíblia. Na Bíblia também, se eu quiser recorrer à Bíblia, eu encontro essa diversidade de forma para servir a Deus, ou na Bíblia eu não encontro essa diversidade que eu encontro na religião, por exemplo? É isso que a gente está aqui. É claro, parece, eu não quero falar mal de igrejas, não é o meu maior prazer, mas parece bastante evidente que há um exagero nessa diversidade. A diversidade está assim na Bíblia, você encontra expressões diferentes, veja o caso do ministério do apóstolo Paulo, com o ministério do apóstolo Pedro, então você vê tendências, ênfases diferentes. Né? Só detalhe, pastor. Nada parecido com o que temos visto hoje. Isso que eu ia falar. É isso. Ô, pastor, hoje, né? Por exemplo, o reteté. Qual desses cantava o reteté? Dançava Varão de Fogo, Divisa de Fogo, Varão de Guerra? Qual desses tinha um movimento igual ao da igreja de reteté? Algum desses pastores tinha esse movimento nessa diversidade? Olha, Robert, como você, eu não gosto, não tenho prazer nisso. Mas eu não quero ver algo desse movimento, não é a minha tarefa. É porque eu penso assim, você quer seguir um modelo do qual Deus te agrada da tua conduta, então eu penso que o melhor meio é consultando a Bíblia. Não é verdade? Porque a Bíblia, está escrito, examinar as escrituras, então te examina. Mas quando você vai para a Bíblia e não encontra um modelo igual do reteté, eu bato muito na tecla do reteté porque eu acho muito parecido com candomblé, com umbanda, né? Então eu penso, poxa, como eu vou ser evangélico na igreja do reteté? Eu não iria para o reteté. Possivelmente você esteja correto, mas eu não aconselho você a ir por esse caminho. É melhor você buscar uma igreja com a qual você se identifica minimamente e seguir em frente servindo o seu Senhor. Entendi, largar as outras para lá. Eu não vou nela, eu não me preocupo e deixo para lá. Né? Deus não deu nem a mim, nem a você um chicote. Ele nos deu um coração buscador. Entendi. Porque se eu cuidar da vida dos outros, eu não vou cuidar da minha própria. Então, se alguém está no reteté, né, não é eu não vou para o reteté. Eu não gostaria mesmo de ir para o reteté. Eu gostaria de ter, assim, uma visão que me alegrasse e que me trouxesse ânimo para ir até a igreja, que eu estou desanimado, pastor, de ir para a igreja. Eu estou precisando revigorar minha força espiritual. Não permita que o barulho ao redor prejudique a sua busca. Se você se enche de Deus, você inclusive, vai ver essa diversidade com outros olhos. Eu vou te contar rapidinho uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava de férias e eu queria cultuar a Deus com o seu povo e eu fui numa igreja Assembleia de Deus. Era um barulho, mas um barulho ensurdecedor. Eu sentei lá no meu banquinho, fiz a minha oração, agradeci a Deus por aqueles irmãos que estavam lá. Está ouvindo? Estavam lá. Saí e fui embora para casa com o coração feliz. É diferente da forma como eu faço.
mas eu consigo respeitar. Entendi, perfeitamente. Ô, pastor, deixa eu perguntar só mais uma, Lucimar. Eu vou deixar vocês à vontade aí. Não vou ficar enchendo o saco, não. É que eu estou aproveitando aqui a possibilidade, porque eu não tenho ido na igreja, né? E o pastor está aqui tão bem à vontade para poder conversar, e eu não quero interromper de maneira nenhuma a reunião de vocês, mas somente esclarecer mais uma questãozinha. Pastor, eu vou para a igreja para orar e para louvar a Deus. Eu vou para participar do culto com os irmãos. Mas agora eu procuro isso na Bíblia. Eu pergunto, quando Jesus ia no templo, ali se fazia culto a Deus no templo? Fazia cântico, música, oração, vamos dizer, era peça teatral, coreografia, naquele templo que Jesus ia? Não, isso você tem que separar um pouquinho as questões de cada povo. Por exemplo, se você for numa igreja lá na África, você vai perceber que pessoas que seguem o Salvador igual a nós dois, igual a nós aqui, eles expressam o culto de uma forma muito diferente da nossa. Se você for na Alemanha, você vai ver que é igualmente diferente. Então, isso tem um viés cultural que interfere muito. Eu participei de treinamento com líderes de vários países do mundo. Na hora de discutir teologia, tinha um africano que me considerava liberal, e ele era conservador. Então, ele era muito mais sério, entre aspas, do que eu. Mas na hora do culto, ele pulava, dançava, sapateava, gritava, urrava. Então, é um negócio assim, Deus fez tudo isso e tem uma beleza nessa coisa toda. Acha um cantinho onde você possa adorar a Deus e verdade, e orar com sinceridade, porque ele vai aceitar o seu caminho. Então, aí, pastor, eu tenho aqui na minha mão, ó, essa bíbliazinha aqui, que eu carrego ela há mais de 20 anos, já está até apagada aqui, é bem antiga. Então, o pastor falou do culto, por exemplo, na Alemanha, na África, e a cultura, de acordo com cada localidade. Eu já entendi. Eu, para ir na igreja, eu procuro aquela que mais me identifico com ela, porque existem várias opções para mim procurar. O pastor também já falou que o culto é feito de forma, vamos dizer, diversificada de acordo com a cultura africana, a cultura alemã, etc. Mas eu quero saber, pastor, da cultura daqui, ó. Quando Jesus ia no templo, era do tipo da África, era do tipo do Brasil, era do tipo da Alemanha, era qual tipo de culto que se pratica hoje, que se praticava naquela época no templo que Jesus visitava? De acordo com a escritura, que eu não quero seguir africano, pastor. Eu não quero seguir alemão, eu quero seguir o que está aqui, ó. Aí, nesse caso, você precisa ir a Jerusalém para ver os judeus, como eles cultuam. E é uma outra cultura. Mas aí veio o evangelho e se espalhou para os gentios. E graças a Deus por isso, porque nós somos alcançados. E ao espalhar para os gentios, ele tomou formas, vieses, ênfases diferentes em cada lugar. Mas para você, se você quiser muito literalmente ao tempo de Jesus, você tem que ir a Jerusalém e ver os judeus. Eu pergunto isso porque, sabe por quê, pastor? Eu não quero seguir o homem. Eu estou pedindo orientação ao senhor, porque o senhor é homem de Deus, o senhor tem conhecimento das coisas de Deus, o senhor está, vamos dizer assim, apto a ensinar a nós, que não somos pastores, né? Então eu pergunto, o que eu quero fazer é obedecer a Deus, o Criador do céu e da terra. Então, eu creio que aqui tem a palavra dele escrita aqui. Então, eu não quero informação, por exemplo, de que a cultura virou assim, do jeito que está hoje, porque isso eu sei, estou vendo. Eu quero saber, na Bíblia, como está escrito lá, e como aquele pessoal fazia ser igual aos de hoje, entende? Eu não quero ir em Jerusalém hoje, lá não tem nem templo mais, tem uma mesquita. Eu estou dizendo, naquele templo que Jesus frequentava, era esse tipo de liturgia, esse tipo de culto que se presta a Deus? Deus mudou, pastor. Se Deus não muda, por que agora se cultua diferente? As formas de expressão, elas variam de povo para povo. Agora, o que não mudou, primeiro, o Deus que recebe o culto. Segundo, a atitude do coração para se cultuar.
Se você for a Deus com sinceridade, com honestidade, com humildade, com confiança, com disposição para ser inteiro, você vai conseguir achar a Deus. Não importa se você gosta de Giló ou se você não gosta de Giló. Entende? Essas questões são todas cosméticas, são todas da cultura. E é claro que varia, cada lugar que você for. Eu fui na China participar de um culto totalmente diferente. Então, as diferenças estão na superfície. Ele vê o coração. Não importa se você está de barba, se você está de saia, a cultura mexe nessas coisas. Mas o coração do homem, ele é pecador, sempre e em todos os lugares. E ele pode ser sincero e um buscador de verdade em qualquer tempo e em qualquer cultura. Então, depende só do seu coração. Eu ainda continuo nessa pergunta, Lucimar, não vou mudar para outra, até para poder encerrar, mas só dizer o seguinte, se devemos cultuar a Deus, tá bom, e devemos, nós temos que cultuar a Deus. Então, agora eu vou me nortear na cultura de culto a Deus do Brasil de 2015, com essa diversidade toda que está aí dentro da igreja evangélica, baseado em que passagem da Bíblia? Se naquela época, no Templo de Jerusalém, não havia um tipo de culto litúrgico como o de hoje. E se não há, a pergunta que eu faço, pastor, é o seguinte, eu não poderia, então, cultuar como na Umbanda, onde eles estão cultuando a Oromilá, ou algum, não sei qual nome que eles usam, que eu não sou espírita, mas eu não poderia cultuar igual na Umbanda, porque eu teria que cultuar igual na Assembleia, ou na Batista, ou na Católica, se nenhuma dessas se parece com o culto que se prestava aqui no Templo de Jerusalém. Pastor, entende? O culto não precisa se parecer com o templo, com o culto que era realizado no Templo de Jerusalém. Não precisa, porque isso vai havendo mutações nas expressões. Agora, se você quer cultuar, vai para o quarto, fecha a tua porta, ajoelha lá ao redor da cama e fala com o teu pai que te vê e que te recebe. E se você quiser adorar em comunidade, arranja 2 ou 3 que também tem um coração sincero e começa a compor hinos, comece a adorar o Criador que vai receber também. Entendi. Quando você fizer isso, você vai criar mais uma expressão nessa diversidade toda. Se tem 200 mil, vai ter 200 mil em uma. Essa beleza, nós somos criaturas que estão atrás de agradar o Criador, porque a gente fica, entre aspas, inventando essas expressões de adoração, isso é lindo. Só de besouro, Deus fez 300 mil espécies diferentes. Agora, eu quero pelo menos, pastor, mesmo que eu não siga os homens da Bíblia, mas só Jesus, mas eu queria pelo menos me espelhar em um homem da Bíblia qualquer. Eu pergunto, Abraão cultuava, igual a igreja evangélica cultua hoje? Abraão, eu li que foi chamado amigo de Deus. Poxa, era um homem muito próximo de Deus, temente, obediente, fiel, tudo mais. Mas eu pergunto, Abraão nasceu, cresceu, envelheceu, morreu. Pergunto, Abraão algum dia teve que ir à igreja para ser um homem próximo de Deus? Levando em conta que Deus não muda, o que mudou para hoje eu ter que ir para a igreja para estar próximo de Deus? Se Abraão não estava, Ruth não estava, Esther não estava, Noemi não foi para a igreja, Baraque, Jefté, Gideão, e falar de todos os juízes, falar dos reis, ninguém foi numa igreja evangélica, e todos são homens exemplares na Bíblia. Então, por que agora eu, Rubens, preciso, pastor? Se você for a uma igreja séria e se envolver, e se você servir e adorar, você vai ser muito beneficiado. Você precisa estar com outras pessoas que confiam em Deus, que amam a Deus, que querem servir a Deus. Isso faz parte da nossa própria natureza. Um ser humano não é um ser humano sozinho. Só é ser humano se estiver junto, em comunidade. Então, nós somos, de um modo coletivo, nós precisamos estar conosco. Isso é da nossa natureza. E o Cristo fez isso, né?
ele instituiu a igreja, ele reuniu, né? Mas o senhor falou que o homem criou a instituição. O homem criou a instituição da igreja, o senhor falou. E Jesus, eu vi que não criou a instituição, ele criou a igreja, né? Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É aquela questão de, vamos dizer, igreja universal, ou seja, né, o título, porque não é um rótulo, uma denominação, mas é pessoas que ele salvou. Então, quando a gente fala de igreja, para mim, eu prefiro falar da igreja como a igreja lavada no sangue do Cordeiro. E instituições como instituições, porque senão confunde o povo. Uma hora é instituição, outra hora é igreja, e o povo não sabe se está falando da instituição religiosa ou da igreja. Na questão, por exemplo, da igreja instituição, pastor, instituição religiosa, eu queria que o pastor citasse um nome, desses homens da Bíblia que participava de instituição religiosa chamada igreja, templo, denominação religiosa. Que o pastor citasse aqui da Bíblia que participasse. Nesse sentido, você está coberto de razão. Quando Jesus vier, ele não vai buscar a Convenção Batista Brasileira, nem a reunião da Assembleia de Deus do Brasil, nem nada disso. Ele vai buscar Juraci, Carmen e Catarina. Rubem. Entendo. Rebeca, Júlia. Ele vai buscar pessoas que se entregavam a ele. Outras vezes, eu deveria não gastar muita energia com essas questões da instituição, porque essa coisa do homem, o nosso governo exige que pessoas reunidas constituam um CNPJ, entende? Senão não pode fazer coisas básicas. Ô, irmão, eu li Paulo dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomai a forma do mundo. Conformar é tomar a forma, tá certo? Não tomais a forma deste mundo, mas renovai a nossa mente para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando eu crio um CNPJ para estar legal com o governo, para falar do Altíssimo que é Espírito, eu não estou me conformando com o mundo? Eu não estou de acordo com o mundo? Não. A palavra também diz, sujeitai-vos às autoridades, porque são constituídas por Deus. O que está falando lá para não tomar a forma do mundo, que infelizmente está acontecendo, é quando, por exemplo, uma igreja se une a um partido, a uma situação partidária, quando uma igreja se permite entrar em corrupção, em mentira, em caixa 2, essas coisas do mundo, mas essas coisas ruins do mundo. Não está falando das coisas belas do mundo. Uma igreja pode ser bem construída, uma igreja pode ser bem militada, pode ser esteticamente bonita, tem muitas coisas belas. A referência de não tomar a forma do mundo refere-se a essa forma pecaminosa, essa forma deteriorada, contaminada, desviada do mundo. Entendi. Ô, pastor, olha aqui. Quando eu abro aqui a minha Bíblia para me ler aqui em casa, eu vejo aqui, Novo Testamento nesta folha. Não sei se o pastor está vendo daí. Novo Testamento. Agora, quando eu leio aqui, eu leio em Mateus, João Batista andava pelo deserto e tal, e comia mel silvestre. Aí eu pergunto o seguinte, esse período que João Batista andava pelo mundo, era período do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Bom, todo o cenário de João Batista está narrado no Novo Testamento como a existência dele, desde o nascimento. Havia, entretanto, profecias no Antigo Testamento referindo-se a este aio, que é uma outra palavra, aquele que vai à frente do Salvador. Então, o momento histórico de João Batista é o momento do Novo Testamento, está narrado no Novo Testamento. Não, mas veja bem, Novo Testamento nós estamos falando da Bíblia, mas eu estou falando do Testamento de Deus, a aliança. Então, deixa eu melhorar minha pergunta. O período de João Batista andando no deserto, onde nós lemos Novo Testamento, é Nova Aliança ou Velha Aliança? Ele estava anunciando a nova aliança. Então ele estava no período. Onde é que você quer colocá-lo? Não, porque eu li o seguinte, veja bem, Paulo falou assim, só há validade
no testamento com a morte do testador, porquanto, enquanto vive o testador, não há validade no testamento. O que aponta para o sacrifício na cruz, e quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga, as pedras se fendem, e aí nasce o Novo Testamento, a nova aliança. Ele fala, no dia da morte dele, um dia antes ele ergue a taça e fala, este é o cálice da nova e eterna aliança. Aí eu digo o seguinte, quando você vai ler João Batista, para mim, pastor, quero que eu diga se eu estou certo ou errado, para mim eu estou lendo aqui em Mateus, no início, uma narrativa da velha aliança, porque Jesus não havia morrido na cruz. Aí eu pergunto ao senhor, eu estou equivocado ou está certo o meu raciocínio? O senhor quer dizer que João Batista é da velha aliança? Não, É isso? eu li Paulo falando, só há validade na morte do testador quando o testador morre, porquanto, enquanto ele está vivo, não há validade no testamento. Eu li e entendi que o Novo Testamento, para nós, a nova aliança, é quando Jesus morre na cruz. E quando ele expira, que ele fala, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Eu penso que dali para cá nasceu a nova aliança, acabou o período da lei de Moisés, a lei antiga, o concerto anterior, a dispensação anterior. Mas eu posso estar equivocado, por isso eu pergunto ao pastor, que conhece muito mais que eu, evidentemente, eu não sou nada. Não é questão de estar equivocado, de não estar equivocado. Há um debate muito grande, o que você está colocando é um debate muito grande nos seminários. Eles perguntam, em que momento começou a igreja? A nova aliança. Ela começa a sua pergunta. Ela começou quando Cristo morreu? Ela começou quando Cristo ressuscitou? Ela começou quando o Espírito Santo desceu? Entende? Então, há muitos homens do bem que pensam de um modo, e muitos homens do bem que pensam, que interpretam que é outro momento. E não é uma questão que necessariamente não é errado, mas a maneira como se olha a coisa. Eu pergunto isso, pastor, porque eu vi Jesus ensinando coisas aqui, que ele fala... Repete a pergunta, que não deu para ouvir, não. Ah, perdão. Eu perguntei isso porque, lendo aqui a Bíblia, eu vi, por exemplo, um momento que Jesus cura um cego e coloca lodo no olho dele. Aquele cego, que depois é inquirido, e o pessoal fala, quer você nos tornar também servo de Jesus? Né? Aquele cego, e ele fala, vai, apresenta o seu sacrifício conforme determina a lei de Moisés. Dá para ouvir aí? Exato. Então, para mim, demonstra que é coisa da velha aliança, coisa da aliança de Moisés ainda, porque senão Jesus não mandaria aquele homem oferecer o sacrifício segundo o que determina a lei de Moisés. Então, eu fico pensando o seguinte, esse Novo Testamento aqui na Bíblia não levaria todo mundo a ficar achando que coisas da lei, da época de Moisés, feitas para Israel, que deveriam ser cumpridas também por pessoas que estão hoje vivendo no período após a morte de Jesus, por causa desse Novo Testamento escrito aqui? Eu não sei se eu entendi bem o seu ponto, mas pessoalmente eu não tenho nenhum problema com o Antigo Testamento, entende? O Antigo Testamento ele é precioso e teve o seu papel, o seu lugar. Entende? Nós não precisamos entender que como algo assim, meio negativo, não. Teve o seu lugar, teve a sua contribuição, foi a base para a construção da nova aliança. Entende? Foi instintivo, didático. Ô, pastor, mas é o seguinte, eu não estou desvalorizando, nem dizendo que não deva ser valorizado. Eu digo de prática, entende? O pastor falou várias vezes, teve o papel, teve a importância, teve passado. Mas eu lendo aqui, achando que é presente, eu não vou cair no erro de praticar coisas. Não é reconhecer o valor, não é achar que é pobre ou depreciar. Não é no pensamento, é na ação. Eu não vou cair no erro de fazer coisas que não é para fazer mais. Você está certíssimo. Por exemplo, você não tem mais que matar um cordeiro, ir lá, entornar o sangue dele e queimar lá. E foi o que Jesus mandou fazer.
vai, apresenta o sacrifício ao sacerdote, segundo o que está escrito, foi o que Jesus mandou fazer. Agora, se eu pegar isso como nova aliança, eu vou acabar fazendo, porque eu li aqui na Bíblia, Novo Testamento. Entende? Eu vou me trumbicar numa dessa, não, pastor? Não, você está certo. Havia aí um cenário de transição, né, da prática da lei para a prática do novo ensino. E você está certíssimo. Então, se eu estou certo, eu penso que isso aqui está errado, porque isso aqui vai induzir muita gente ao erro, pastor. Eu sou um deles, porque eu passei a ler a Bíblia de forma linear. Eu não fui mais ao capítulo e versículo, pastor, porque eu descobri que foi colocado recentemente capítulo e versículo na Bíblia. Eu passei a ler de forma linear, e essas coisas me vieram à mente. Ninguém falou isso para mim, eu não ouvi de ninguém, não estou aqui repetindo o que alguém falou para mim. É o que eu presenciei na Bíblia. De que quando eu leio aqui essa passagem, os fatos que ocorreram até a época que Jesus morreu no madeiro por mim, pelo Senhor e por nós, eu vi que foram coisas de práticas antigas, que aquele pessoal ia ao templo, comprava incenso, matava uma pombinha e fazia aquelas coisas todas, mas está tudo no Novo Testamento aqui da Bíblia. Eu não digo na linha do tempo, eu digo da Bíblia. Então eu penso que a Bíblia, pastor, eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, a Bíblia, eu não estou falando da Escritura, a Bíblia compilada pelos católicos, me colocou um laço para me achar que eu estou lendo a Nova Aliança enquanto estou lendo coisas da Velha, e vou acabar me trumbicando naquele grande dia. Por quê? Porque eu vou fazer o que não é para fazer. Mas eu pergunto, por que os pastores, pelo menos os meus pastores, nunca me ensinaram isso? Por que o senhor acha que eles nunca me ensinaram uma coisa dessa, que para mim é tão importante, pastor? Veja, o Novo Testamento está cheio do Velho Testamento. E o Velho Testamento está cheio do Novo Testamento. Não temos que sofrer com essa questão. Apenas ter discernimento para entender o que foi atualizado, né, pelo. Então, nós não temos mais que praticar aqueles cenários lá dos rituais, do sacrifício. Entende? Entretanto, há muita coisa no Antigo Testamento que deve ser observada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso não mudou nada. Né? Então, vamos confiando em um leitor de todos, a Bíblia, e ela se explica. Né? Então, devemos amar a Bíblia toda. Uhum. Tá bom, eu gostei de tudo que o pastor falou. Eu só fiquei ainda sem saber a questão da denominação, porque eu não vi um homem da Escritura, nem Davi, nem Salomão. Eu poderia citar Josué, poderia citar do Novo Testamento Paulo, Barnabé, Silas, Estevão. Eu não vi ninguém frequentar a igreja evangélica. Mas se o pastor me falar que um deles frequentava, eu posso voltar a frequentar também. É isso que eu queria. Eu queria ver na Bíblia, pastor, um motivo que um pastor igual o senhor me mostrasse para mim voltar a frequentar a igreja evangélica. Eu não estou falando da igreja de Deus, lavada no sangue do Cordeiro, a noiva. Eu estou falando da instituição religiosa, igreja evangélica. Mas eu não consegui encontrar um aqui que frequentava a igreja evangélica, que tinha carteirinha de membro. Outra coisa, pastor, eu vi que o eunuco, quando foi batizado, ele saiu saltitante e seguiu o seu caminho. João Batista batizava todos quantos chegavam até ele. Por que na igreja evangélica, pastor? Se não fizer classe de catecúmeno, se não for membro da igreja, não pode se batizar mais. Se na Bíblia podia. São momentos que a gente, por exemplo, se você vir o apóstolo Paulo, ele ia de cidade em cidade, reunindo a igreja. Quando ele chegava numa cidade, imediatamente ele procurava a função, que era a assembleia. Uhum. Então, a igreja ela tem o seu lugar. Na verdade, nós, os homens, bagunçamos um pouco a coisa, ou muito. Mas isso não tira a criança. Nós não vamos jogar fora a criança com a água suja. A igreja é linda. Tá? E se nós ajudamos, nós temos que trabalhar para limpar um pouco. Mas o conceito de igreja é lindo. Mas então, pastor, João Batista, ele batizava todos quantos iam até ele. O Senhor também continua hoje batizando todos quantos vão até o Senhor? Ou o Senhor vai mandar primeiro a pessoa ser evangélica, aceitar Jesus, entrar para a igreja,
fazer classe de catecúmeno? Ou o senhor faria como fazia João Batista e os apóstolos? Como Estevão batizou o eunuco e o eunuco seguiu seu caminho saltitante? Quando você se filia a qualquer que seja, esse grupo tem as suas convenções. Certo. Esse grupo não é formado de anjos, mas de pessoas. Qualquer que seja o grupo, ele tem suas convenções. Então, a igreja não é diferente. Se você for a presbiteriana, minha recomendação ame os presbiterianos, coopere com eles, procura servir a Deus lá, procura crescer. Se você for a uma igreja batista, todo mundo, senão você vai ser um páreo. Você vai ficar zanzando pelo mundo e não se associa com ninguém. Entende? Então, só um instantinho, por favor. Fica à vontade, pastor. Eu faço esses questionamentos, sabe por quê? Porque eu quero aprender, eu quero ter força para voltar a ir para a igreja como eu ia antes. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu não vejo o modelo que está aí na Bíblia. Eu não vejo um modelo igual esse. Eu vejo o batismo da Bíblia, de João Batista batizando, e as pessoas ficando livres, sem estar presas a uma denominação. Mas se eu tiver errado, o pastor pode me corrigir, porque eu estou aqui para aprender com o pastor, né? E também Jesus, eu não vi Jesus mandando, vai, construam templos. Eu queria ver Jesus falar. Não, sim. Se você examinar o contexto, por exemplo, da ceia do Senhor, você vai observar isso. Lembre-se, o Salvador quer coisas boas para nós. Entende? E estarmos reunidos faz bem para a gente. Entende? Então, eu sugiro que você ache um grupo onde você se sinta mais estimulado a adorar a Deus, a servir uns aos outros. Ache o seu cantinho e bota para render. O pastor, nós devemos seguir a Jesus? Eu creio que a resposta vai ser sim. Eu pergunto, quantos templos de pedra Jesus construiu? Nenhum. E por que devemos construir se ele não construiu, pastor? Ele ainda falou, derrubem esse templo e construam outro em 3 dias. Quando os discípulos mostraram ele a pedra, olha, ele falou, pedras, não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele condenou o templo, ele não ergueu o templo. Por que nós erguemos templos? Entende? Se o próprio Jesus não ergueu o templo. Outra coisa, pastor, se aquele templo era a casa do Pai, por que não era ele que estava tomando conta, pastor? Mais outra, se o dinheiro que aquela viúva dava era para obra, por que não deu na mão dele? Ele estava do lado dela. É coisa que eu não consigo entender, pastor, entende? Eu queria aprender isso. Eu era da igreja e falava, dá dinheiro para Jesus, para a obra. A viúva pobre estava do lado de Jesus, porque ela não deu na mão dele, mas deu na mão do sacerdote que tomava conta da casa do pai dele e da coisa da faria. Ele não mandou construir templo. Rubens, ele não mandou construir templo, nem comprar celular. Mas celular não é para coisa divina, pastor. Celular é objeto, pastor, de uso pessoal. Nós estamos falando de coisa divina. O pastor decide. Ou falamos de coisas humanas ou divinas. Eu acho que o pastor fala de coisa divina. O templo é divino. É relação divina. O templo é objeto também. É o nosso conforto. Então, para que eu vou nele se ele não é divino? Deus... Então, eu não entendi agora, pastor. Eu não vou no templo por causa dos tijolos. Eu vou lá por causa do Marcos, da Cristiana, da Júlia, da Lucimar. Uhum. Mas se Jesus não construiu nenhum, nem mandou a gente construir, pastor, por que nós construímos? Eu prefiro me reunir com você fora do sol, fora da chuva e sentado num banco. Eu entendo, pastor, mas até mesmo essa reunião, pastor, eu não vi Jesus mandando a gente se reunir para essas coisas. Eu não vi ele mandando, eu queria ver, mas eu não vi ele mandando. Reunir? Expressamente, ele mandou vocês realmente tomar a ceia juntos. Se você não estiver fazendo isso, está em desobediência. Ô, pastor, tinha igreja evangélica para tomar ceia na época de Jesus, pastor? Onde é que se tomava ceia na época dele? Definitivamente que sim. A Jesus tinha um grupo de discípulos que o seguia. Era a igreja.
Não, mas hoje não, o senhor não fala de grupo, o senhor fala da religião evangélica, o senhor é um pastor da igreja evangélica, não é verdade? Eu estou perguntando o seguinte... Essa coisa de igreja evangélica, batista, nós que criamos, não foi Jesus que criou, não. Então, eu sei que é o homem que criou, é por isso que eu não quero ir para um lugar desse, porque eu quero o que o Criador criou para mim, ele deixou escrito aqui, pastor. Agora o senhor falou que eu queria ouvir. A igreja, a denominação, quem criou foi um homem. Para que eu vou para uma instituição do homem se eu quero buscar coisa divina e espiritual? E eu, pastor, eu não vi Jesus mandando comer pão, não. Eu vi ele mandando repartir. Aquela ceia de Coríntios, pelo que eu li, o pessoal fazia uma comelância e bebia até cachaça que se embriagava. Está escrito aqui, ó. Aí ele falou, o que eu aprendi é que Jesus repartiu, porque ele pegou o pão e repartiu. Façais assim também, reparta. Não é comer, pastor. Comer só está na Feira de Almeida Nova. Vai para a Vulgata, vai para a Bíblia de Jerusalém, vai para a Bíblia Santa Maria, que não tem comer em memória de mim, tem repartir em memória de mim. Repartir o corpo do Salvador. Não é pão. Isso é ceia mitraica, pastor. A gente já sabe. Agora, com a internet, a gente vasculha a Roma antiga e encontra a ceia mitraica do touro e do vinho. A gente encontra também, pastor, que reunião era coisa da igreja mitraica que Constantino colocou no cristianismo. Entende essa reunião? Jesus não mandou a gente reunir para louvar a ele. Ele falou, aquele que quer adorar o Pai, adore em espírito e verdade, porque o Pai é espírito, e estes são os verdadeiros. Os verdadeiros supõem que tem os falsos, que adoram em espírito, porque o Pai é espírito. Espírito, para mim, é na cabeça, é fora do contexto físico, né, pastor? Eu penso assim, mas posso estar errado. Se o pastor estiver errado, pastor, me dá uma luz que eu quero aprender, pastor. Definitivamente, o Senhor Jesus mandou comer e mandou beber. E ele disse expressamente que a carne dele era a alimentação simbólica, era de comida e bebida. Então, mas para mim comer hoje eu vou ter que ser evangélico. A minha questionamento, pastor, é que hoje, para mim ser batizado, eu tenho que ser evangélico. Parece que tem um canal que me canalizaram, entendeu? Você quer batizar? Então tem que ser evangélico. Você quer tomar ceia? Tem que ser evangélico. Quer servir a Deus? Tem que ser evangélico. As coisas de Deus ficou tudo presa na religião protestante criada há 500 anos, pastor. E antes da religião protestante existir? Antes de Lutero, Zwinglio, Moody, Wesley, Finley. Antes desses caras existirem, como é que era a situação? Entende o que eu digo? Se na Bíblia não tinha esse modelo. Olha só, a nossa igreja, eu acredito que ela está longe de ser perfeita. Mas nós estamos nos esforçando, queremos oferecer cultos cada vez mais sinceros, honestos e centrados na palavra de Deus. Se nós pudermos ser úteis a você, será um prazer. Mas você conhece que há muitas outras alternativas. E você é um pesquisador, muito interessado, estudioso. Você vai achar o seu cantinho para ser servido. O pastor, o senhor já ouviu falar do pastor Richard Ratcliffe e Robert Potter Thomas? Não. Eles são os fundadores da Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. O senhor sabe que foi lá que a Igreja Batista foi fundada? Essa é uma versão no Brasil, né? É. A Igreja Batista veio dos anabatistas, na época em que, lá em Genebra, aquele que nunca foi pastor, embora seja pintado de pastor nas igrejas, aquele ditador, João Calvino, comandou Genebra e massacrou os camponeses. E os anabatistas prepararam para se revoltar contra ele. E havia uma guerra muito grande, política, religiosa naquela época, na época da Inquisição protestante, que matou muita gente, inclusive católicos. E os batistas não aceitaram essa luta armada e se retraíram e restabeleceram o batismo, que é por imersão, que até hoje a católica, que é a mamãe do protestantismo, não restabeleceu. E aí, a partir daí, a Batista foi crescendo. Teve o movimento da Rua Azusa, com Seimo, com Reteté, com aquela bagunça toda aqui no Orixá. A Batista não tomou parte, como até hoje não toma. Eu acho isso lindo. Mas quando veio para aqui, para o Brasil, é fato que a maçonaria era feita pelos mesmos pastores da Batista. Eu queria saber se o pastor sabe disso. A Ordem dos Pastores Batistas no Brasil já há muito tempo não permitiu o ingresso de novos
pastores maçons, mas eu não gostaria de ir em frente dos históricos aí, porque não há exceção, todas as histórias dos homens estão cheias de muitos e muitos erros, né? E se nós estivermos calculando, lá naquele tempo histórico, eu não sei se nós também não cometeríamos erros que estão igualmente graves, né? É fácil para nós batermos nos nossos antepassados que não estávamos lá naquele tempo histórico dele, né? O fato é que isso é exceção, você é exceção contra erro, contra pecado, né? E eu te digo uma coisa, eu estou me esforçando para servir a Deus mais. Eu pergunto isso, pastor. Deu travada. Eu pergunto isso, pastor. Estou longe de ter. É que está travando a conexão. Não sei se está chegando aí minha voz. Está travando, né? Travou? Tá agarrando, Rubens. Pastor, tá um pouco incomodado? Porque ele está meio... A questão é a seguinte, eu vi o anúncio dos 100 anos da Igreja Batista. Eu vi o anúncio dos 100 anos da Igreja Batista e apareceu um pastor da Igreja Batista falando que ia construir um poste ídolo de Baal, um obelisco, como aniversário e comemoração dos 100 anos da Igreja Batista. Eu pergunto, como o pastor que é da Batista viu uma situação dessa? 100 anos da Igreja Batista construir um pau daquele que Jurubal contendeu contra. Ou seja, um obelisco, um poste de Baal, no local que foi fundada a igreja. Não é algo muito próximo da maçonaria, pastor? Eu não entendo muito de maçonaria e nem seus detalhes desse tal poste de Baal, mas me parece muito estranho, pelo que eu conheço de qualquer denominação evangélica, um raciocínio de construir um poste de Baal. Parece que a informação não está sendo muito precisa. É porque a gente tem assim, eu sei. Exatamente. É o obelisco, né, hoje. É o obelisco. Eu não sei. Mas fez inauguração, não sabe. Ô pastor, se procurar a estrela de Renfã, vai ver que é o hexagrama hoje. A estrela de Renfã é aquela velha estrela da época lá do bezerro de ouro, né, de Moisés. É a mesma estrela do seu Deus Renfã, que se fala lá no Antigo Testamento. E o obelisco nada mais é do que o falo, né, do que o símbolo da masculinidade. Rubens, você começou a conversa dizendo que gostaria de falar de salvação. Deixa eu te perguntar, você está salvo? Eu penso que o sacrifício que o Salvador fez, o Messias, foi perfeito. Não precisa que eu complemente. Foi a base de Lutero para apregoar o protesto na porta da Igreja Católica, que nós somos salvos pela benevolência do Pai, não pelas obras. Mas o pastor disse que eu tenho que ir para a igreja para ser salvo. Aí eu pergunto, o sacrifício de Jesus, então, não foi perfeito? Eu preciso complementar ele? É contrário o que o Lutero, que é patrono do senhor, que o senhor segue Lutero, claro, segue o regime dele, se revoltou contra a católica. O Lutero se revoltou por causa das indulgências, porque a pessoa tinha que pagar para ser salvo e coisa parecida, e ele disse, é dom gratuito de Deus, não vem de vós para que vós não vos vanglorie. Agora, eu vou ter que ir para a igreja fazer alguma coisa para ser salvo, sendo que a igreja foi criada recentemente, a igreja que saiu da católica. Eu só quero ficar no seu viés, no seu assunto, no seu interesse. A minha pergunta é, você tem certeza da sua salvação pessoal? Tenho, no meu Messias que morreu por mim, não na igreja, não em pastor, não em denominação, mas no Messias eu tenho. Então tá bom. Então nós vamos juntos, lá nós esclarecemos com ele as nossas dúvidas. Uhum. Obrigado. Ok. Deus abençoe você, meu irmão. Ô, pastor, deixa eu perguntar só mais uma. Eu penso que é importante. Eu penso que é importante. Ô, pastor, não há só o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem? O papel que o senhor faz é qual?
Eu sou o cachorro, o pastor a juntar as ovelhas. Hã? Eu sou o cachorrinho que ajuda os pastores a juntar as ovelhas. Mostra aqui para mim, pastor, onde está esse cachorrinho aqui. Mostra aqui, ó. Esse cachorrinho que o senhor está onde aqui? Jeremias 3, e lhes darei pastores que os apacentem com inteligência e sabedoria. É o senhor que é esse? Eu sou das dezenas, milhares de cachorrinhos que ele tem. Agora, eu posso amanhã também no cartório pagar R$200, tirar um CNPJ, botar na minha garagem aqui, representante de Deus, e também vou ser um desses cachorrinhos? Eu só posso responder por mim, meu irmão. Mas a lei me ampara, pastor. Eu posso ir lá amanhã, sim. Eu posso amanhã no cartório. O tabelião não vai me perguntar se eu tenho teologia. Ele vai perguntar se eu tenho R$200 para pagar a ata. E eu vou virar representante de Deus da noite para o dia, legalizado no mundo. Eu pergunto, isso é uma coisa séria, pastor? Se eu for botar uma plaquinha, representa a Caixa Econômica, eu vou preso amanhã? Como eu posso colocar uma plaquinha que representa o Altíssimo? E o governo me ampara e até me livra de impostos. E ainda vou pegar dízimo, pastor. Onde dízimo é dinheiro aqui na Bíblia, pastor? Tá onde aqui? Dízimo é dinheiro. Tá onde? Tá onde aqui, pastor? Meu irmão, que há muito charlatanismo, há muita mentira, há muito engano. Mas não imagine que porque temos policiais, médicos, bombeiros, pastores, mães, que não valem nada, que os médicos, pastores, policiais e mães não valem nada, todos eles. Mas, pastor, eu estou perguntando assim, onde que aqui diz que dízimo é dinheiro? Aqui, ó, onde? Tem algum lugar aqui que fala que dízimo é dinheiro? Mas aí eu precisaria ter um pouco mais de tempo também para poder abrir essa nova janela de debate, né? Ô, pastor, trazei o dízimo à casa do tesouro, lá em Malaquias, no templo judaico. Eu devo ir lá levar o dízimo hoje lá no templo judaico, se ele nem existe? Exatamente. E era comida, ou não? Era comida ou dinheiro? Não tínhamos cartão de crédito naquele tempo, nem cheque, nem moeda, né? Não tinha moeda? Abraão, José foi vendido por 30 moedas de prata, pastor. Como não tinha dinheiro? Abraão comprou por dinheiro um campo para enterrar Sara. Como não tinha dinheiro, pastor? A viuvinha jogou dinheiro lá, Judas atirou as moedas no altar. Como não tinha dinheiro, pastor? Era comida, então, pastor. Você que era para levar o dinheiro ou para não levar? Era para levar comida para o sacerdote da tribo de Levi, está escrito em Hebreus, porque só os nascidos de Levi, que exercem o sacerdócio, têm direito de tomar o dízimo. É para levar ou não é para levar o dinheiro? Aquela mulher era viúva na lei de Moisés, ela deveria ser ajudada, ela não deu na mão de Jesus, irmão. Não era para a obra de Jesus coisa nenhuma. Se fosse, ela dava na mão dele. Ela entregou no tempo. Naquele templo que Jesus falou mal dele. Não é o templo que ele falou bem, o templo que ele falou bem somos nós. Agora, a questão não é essa, eu pergunto pastor, dízimo era comida ou era dinheiro? Quem ganhava, plantava e colhia comida, entregava comida. A grande maioria era de agricultores. Quem tinha animais, entregava animais. Mas isso é o que está escrito na... Ô, pastor, deixa eu te falar. É a parte daquilo que você ganha legitimamente. O senhor pode falar isso, mas eu li Levíticos. Lá está escrito que era colheita. Era colheita de 1 ano e de 3 anos. E o animal, não falou em dinheiro hora nenhuma em Levítico. Sabe o que ele falou? Bom. Eu não planto nada, entende? Eu não planto nada. Então, eu quero entregar o dízimo, é do que eu ganho. Eu quero me sentir à vontade para poder fazer isso. Então, pastor, mas está escrito assim, ó, só quem nasce da tribo de Levi, tá em hebreu, só pode abrir aí para ler. E exerce o sacerdócio, tem direito de tomar o dízimo. Eu pergunto, o pastor é da tribo de Levi? O evangelho foi para os gentios. Então, mas está escrito em Hebreus, segundo a lei, só quem é da tribo de Levi pode tomar os dízimos que nunca foi dinheiro, o dízimo que é comida. Só quem nasce da tribo de Levi, isso é mentira? Não, verdade.
Então, até que o evangelho foi para os gentios, onde não tinha essa história de levíticos. aí está escrito aonde? Aí está escrito aonde que agora é o pastor que pega? Está escrito aqui aonde? Que o evangelho foi para os não... Não, do dízimo. Que agora é o pastor da Assembleia de Deus, da Batista, que vai pegar dízimo. Está escrito aonde aqui? Não tem nada de Assembleia de Deus na Bíblia, assim, desse modo. Então, não tem nada de Assembleia, quanto mais do dízimo que a Assembleia pega, ô pastor. Não tem nada. Mas eu tenho certeza que... A gente quer seguir o que está aqui. É o caso da irmã. Ô, pastor, a irmã quer seguir o que está aqui, igual eu. Rubens. Se ele estiver falando... Rubens. Vou ter que falar dele. Rubens, você não concorda, você não faz, você não vai, não, obrigado. Não, mas é que o problema não é esse, é que Eu quero aprender, pastor. Você não está aí para ensinar? Me ensina aqui onde dízimo é dinheiro. O senhor quer que eu veja a bagunça e deixe a bagunça para lá? Eu quero aprender, vocês me ensinam. Eu quero aprender o que está aqui, ó. A gente está conversando, não é uma briga. Ô, Rubens, Rubens. são meus visitantes, minhas visitas. Me desculpa, Lucimar, eu não quero trazer constrangimento para você, eu queria aprender, só que eles não falam nada da Bíblia, só da igreja. São minhas visitas, elas tiveram o maior prazer de vir aqui. Eu estou tão feliz que eles estão aqui. Deixa o Marcos falar. O Marcos vai falar agora, Rubens. Vai falar a opinião dele sobre isso. Rubens, é só o seguinte, você não concorda, você não tem alguma coisa que te causou algum mal, que você não consegue entender, ou que você acha que está entendendo melhor do que nós, você não faz igual a nós, é só isso. Ô, irmão, eu quero fazer igual está aqui na Bíblia. Eu pensei que o senhor fosse alguém capacitado para me ensinar o que está na Bíblia. Eu quero aprender da Bíblia. Por isso eu estou te perguntando. Mas vocês só falam coisa de religião, que a religião ensinou, que agora é assim, que a cultura é assado. Eu quero saber o que Jesus ensinou. Vocês não falem o nome dele? Ele ensinou o que vocês ensinam? Dar dízimo de dinheiro para o pastor, ir na igreja. Abraão nunca foi na igreja, pastor. Eu queria saber de você, que só me falasse assim, não, Abraão não foi na igreja, mas agora na Bíblia está mandando ir. É isso que eu queria. Para mim, não é para os outros, não é para mim. Vou terminar, pelo menos a minha parte, porque, infelizmente, eu tenho outra pessoa tão importante como você, que está me esperando para poder conversar. E já tinha agendado com ela. Então, eu preciso ser respeitoso, né? Mas, Rubens, aos 17 anos, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E eu tive um pastor, que no caso era da Igreja Batista, que me ensinou a Bíblia. Desde lá até hoje, eu estou procurando seguir esse Jesus e eu estou muito feliz com essa caminhada. O Evangelho tem feito muito bem para mim. Os meus irmãos da igreja também, eles completam muito a minha vida. Eu tenho uma família linda, uma esposa e 3 filhos muito especiais. E o Evangelho tem sido precioso para a criação da minha família. Então, hoje eu vivo uma vida de paz, tenho segurança, e eu estou aqui para servir. Se você desejar conversar mais, é só marcar. Eu não tenho problema com o tempo. Agora, eu marquei de 5 minutos, marquei 8 horas, 7h30, 8 horas com uma outra pessoa. Então, infelizmente, eu só não tenho tempo nesse instante, mas eu tenho tempo amanhã, semana que vem, eu tenho tempo para continuar, só não tenho tempo nesse instante. Eu acho que eu já dedicamos um bom tempo a essa conversa, e estou pronto para continuar no momento oportuno, porque a sua agenda permitir e a minha também. Tá bom assim? Tá bom, pastor. Fico agradecendo ao senhor, o pastor Marcos também, a irmã Lucimar. Peço desculpas por ter me excedido aí. É a vontade de servir. É a vontade que eu tenho de servir a Deus, mas na beleza da santidade dele, de acordo com a palavra dele. Mas os pastores não conseguiram mostrar para mim nada do que vocês fazem aqui na Escritura. O que vocês fazem é tudo questão cultura, pós-Lutero, e de acordo com o gosto de cada um. Então eu fiquei na mesma, mas eu não falo isso para me contrapor a ninguém, nem para combater, eu falo é para mim, porque eu preciso servir a Deus. Mas se eu aprender de vocês a servir a Deus, mandando a pessoa se batizar numa igreja, a pessoa ficar presa lá, enquanto João Batista não fazia isso, mandando a pessoa ir para a igreja enquanto Jesus nunca mandou, a questão de tempo que Jesus nunca mandou construir, eu vejo tudo diferente do que está aqui, pastor.
Depois que eu comecei a ler aqui, eu não consegui mais ver o que vocês ensinam, para mim, entendeu? Por isso que eu parei. Eu acho que a Lucimar está na mesma posição. Ela começou a ler a Bíblia e não consegue mais ver o modelo protestante dentro da Bíblia, mas só em conversa fiada de coisas redundantes e conjecturas, mas não na prática. Por exemplo, onde... Só um minuto, ó, por exemplo, onde aqui na Bíblia mandou dar dízimo para o pastor protestante? Onde? Ó, dá dízimo para a igreja protestante. Está escrito aonde? Olha, batiza e vai se filiar a uma igreja evangélica. Está onde? Dízimo era dinheiro. Está onde? Entende? Essas coisas estão aonde na Bíblia? É isso que eu questiono. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo Ruth, Esther, mulheres de Deus que nunca foram na igreja. Rubens, presta bem atenção. O Juraci é um grande amigo querido, mesmo eu não concordando, eu ainda não entendendo o sentido do dízimo, que está na escritura, que era para os pobres, mas eu tenho certeza que ele marca outro dia com maior calma, porque eu fiquei muito feliz dele ter vindo aqui hoje. Sempre gostei muito quando eu frequentava o templo, ele falando na frente, sempre que quando teve a eleição, ele ganhou, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E eu estou muito feliz que ele está aqui. A calma que ele teve com você. Você não sabe falar direito. Mas tá, aí ele vai ter que ir meio com o Rubens. Mas se você, na próxima vez, quando ele puder, marca sobre um assunto específico. Que aí fica todo mundo aqui na Bíblia e lendo, e sem levar mal, porque o nosso amigo aqui levou muito a mão. Mas é porque a gente fica doido, porque a gente quer que ele, a gente não consegue, sabe? Fica à vontade. Celestial, queremos agradecer